Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar unidades de medidas, medida de comprimento. Esta semana temos como tema meus superpoderes. O que usamos para medir o comprimento? Por exemplo, medir o tamanho ou o comprimento de uma mesa, a largura ou comprimento de uma sala de aula ou de uma casa, a distância entre duas cidades, o tamanho de um lápis ou de um parafuso. Observe que a gente pode usar a fita métrica, podemos usar para medir o tamanho de uma mesa ou uma trena, dependendo do tamanho da mesa. Podemos usar a trena para medir o tamanho de uma sala, ou o tamanho o comprimento de uma sala, ou o comprimento de uma casa. A distância entre duas cidades, a gente usa o quilômetro. Aqui o lápis é medida em centímetro, que podemos usar a régua, assim como o parafuso, que podemos usar a régua, que é em centímetro ou em milímetros. Medidas de comprimento. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizamos como recurso medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro e quilômetro. O metro. A medida base do Sistema Internacional de Medidas é o metro. O metro possui múltiplos, que correspondem às grandes distâncias, e submúltiplos, que por sua vez correspondem às pequenas distâncias. Assim, são múltiplos do metro o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. São submúltiplos do metro o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui você vai conhecer essas unidades de medida. Observe que nós temos aqui uma tabela com os múltiplos e os submúltiplos do metro. Como vimos, os múltiplos do metro são as grandes distâncias. Elas são chamadas de múltiplo porque resulta da multiplicação, que tem como referência o metro. Observe que o decâmetro corresponde a 10 metros, o hectômetro a 100 metros e o quilômetro a 1000 metros. Os submúltiplos, ao contrário, como pequenas distâncias, resultam de uma divisão que tem igualdade como referência o metro. O centro é a nossa medida base, que é o metro. Então, nós temos aqui, no caso, o decímetro, que é 0,1, ou 1 dividido por 10. Nós temos o centímetro, que é 1 dividido por 100. E nós temos o milímetro, que é 0,01, ou 1 dividido por 1000. Metro em centímetro. A figura representa o pedaço de madeira que o marceneiro vai serrar ao meio. Sabemos que é 50 centímetros mais 50 centímetros. Observe aqui, 50 mais 50 é igual a 100 centímetros, que é o mesmo que 1 metro. Então, são necessários 100 centímetros para formar o metro. Ou seja, o metro equivale ou corresponde a 100 centímetros. O centímetro e o milímetro. Para medir o comprimento de alguns objetos, podemos utilizar como unidade de medida o milímetro. Por exemplo, aqui nós temos o diâmetro de um anel, que nesse caso é 2,2 centímetros ou 22 milímetros, porque 1 centímetro corresponde a 10. Dividindo 1 centímetro em 10 partes, observe aqui, nós temos 1 centímetro, dividimos ele em 10 partes. Cada uma das partes equivale a 1 centímetro. Observe que nós temos aqui um exemplo. Ó. Uma parte dessa aqui equivale a 1 milímetro. Então, nesse caso, 1 centímetro ele corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corresponde a 10 milímetros. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Quilômetro e metro. Aline iniciou seu dia caminhando 600 metros de sua casa até a padaria e depois mais 400 metros até a farmácia. Aline caminhou 600 metros mais 400 metros, que são 1000 metros ou 1 quilômetro. Então, 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Se ela caminha 2 quilômetros, que corresponde a 2000 metros. Se for 3 quilômetros, é 3000 metros.